curiosos? Eu sou o Sub E eu sou a Ká. e hoje a gente vai reagir às maiores pandemias da história. Eu não sei se o coronavírus tá no meio, mas Provavelmente. a gente tá bem no começo, né? Tipo, a gente tem 2 anos de pandemia, tem 2 anos de pandemia, mas assim, comparado Mas com de as... quando é o vídeo? Vixe, é 2 anos atrás, acho que foi bem no começo da pandemia. Então deve ser. Deve ter incluso, sim. E é isso, eu só sei da peste negra. E se você quer mais reacts, é só se inscrever no canal. Não se esqueça também que a gente lança vídeo todos os dias ao meio-dia. Não Comente. esquece de comentar aqui o que você tá almoçando nesse instante. Ou só comente a môndega. Então, isso é muito específico, cara. Você também pode seguir a gente nas outras redes sociais, onde a Carolina está lá presente todos os dias para responder o seu comentário. E é isso, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Tá bom. Então é isso, vamos dar playzão aqui. O canal chamou Lá Ciência e os links dos canais sempre estarão aqui na descrição. Play. A maior cidade do mundo da época, começam a Então, eu surgir esqueci casos de muito uma doença. importante. O fone. Calma. Então é isso, já estamos devidamente preparados, vocês já estão com o prato de comida na mão, então play. No ano 541, em Constantinopla, a maior cidade do mundo da época, começam a surgir casos de uma doença misteriosa. Aos poucos, com um grande fluxo de navios mercantes e a presença de pessoas de todo o mundo, o número de casos aumenta e as pessoas doentes começam a morrer. Meses depois, na primavera do ano seguinte, a cidade de Constantinopla chega ao número de 5.000 mortes por dia. Dali em diante, até o ano de 750, essa doença misteriosa se espalha. Eu acho que na pandemia, no auge, chegou a uns 1.000, não foi? Nossa, você pediu um número muito específico, mas acho que foi isso. Enfim, o coronavírus eu acredito que tenha chegado a 1.000, sim. Em algum momento chegou a 1.000, tipo, no mundo. E aqui no Brasil, eu acho que eu vi isso ontem de ontem, a gente tá com um total de 700... De ontem? É ontem de ontem ou antes de ontem? Tá, ontem de ontem, é muito mais legal. Eu vi, tava com 750 mil mortos até hoje de coronavírus. Mano, 750 mil é muita pessoa. Por um país, nós estamos falando do Brasil. Espalharia por várias partes do mundo, matando mais de 30 milhões de pessoas. É bem maior. Como você pode ver, doenças que se espalham rapidamente pelo mundo não são exclusivas de 2020. Quantas pandemias você acha que já aconteceram no mundo? No vídeo de hoje, eu vou te contar quais foram as 5 maiores pandemias dos últimos 2.000 anos em número de mortes. Ou melhor, quais foram as 4 maiores? Porque uma delas ainda está acontecendo. E pasmem, não é a Covid. E aí, tem ideia de qual que é essa doença? Coloca aí nos comentários o que você acha, que no final do vídeo... Eu acho que é HIV, mano. Eu acho que é HIV, porque, tipo, o único vírus não. Desde... Mas não faz sentido, o HIV ele é transmitido por... Vírus. Mas você precisa ter uma relação sexual. Ele entra como pandemia? Sim, ele não tá sendo transmitido agora nesse exato momento, desde quando, sei lá, tipo, eu me entendo por gente, tem gente morrendo de HIV, mano. Não é à toa que, tipo, nos anos... É claro que teve uma época que foi bem forte isso, mas, tipo, tem muita coisa, tipo, questão de camisinha nos postos e tudo mais, isso é pra evitar a transmissão de HIV, fora que não tem cura, né? O coronavírus a gente já fez a vacina e tal, HIV não. Eu acho que o HIV entra nisso. Talvez, tipo assim, coisa que eu tô pensando, tá? Não sei se é isso, realmente isso. Mas eu acho que sim. Porque é uma coisa que, tipo, a gente luta muito pra fechar e mesmo assim acontece casos, tá ligado? A gente vê se você acertou. E se você gosta de vídeos... E você, o que você acha? Não acho nada. Não sei, de verdade, não tenho... Gripe? Foi uma das hipóteses que eu pensei, mas a gripe ela não mata. Não no nível de... entrar pro top 5. Mas, você tem que pensar o seguinte, o que é uma pandemia? Uma pandemia, se a doença... Mas ele falou as maiores em relação de morte, em quesito sim, morte. Mas, se a pessoa... Por isso que eu não cogitei. Se a pessoa morre muito rápido, a doença, ela não é muito transmissível. Por exemplo, o ebola. O ebola mata a pessoa muito rápido, então ele ela é altamente transmissível. O ebola? Não é? Mas ele mata muito rápido, então a gente conseguiu conter. Tá. Então não chegou até uma pandemia. O coronavírus, a porcentagem dele de morte foi de 3, poucos por cento. Ou seja, ele mata pouco, mas ele consegue se espalhar mais, porque é muito difícil você saber quem tá, quem não tá, quem tá incubado, quem não tá. Então eu acredito que gripe também poderia ser uma pandemia. Já que chegou no mundo inteiro, até hoje tem pessoas que morrem de gripe. Então mantenha o meu voto, vai ser gripe até eu descobrir que não é. Curiosidades mas tem, tipo, eu acho que pode científicas, não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente vai trazer daqui pra frente.
Bom, gente, doenças infecciosas, que são aquelas que uma pessoa pode transmitir para outra, sempre existiram ao longo da história da humanidade. O problema é que elas estão ficando cada vez mais frequentes. E isso não é porque as doenças estão sendo criadas em laboratório, como alguns espalhadores de fake news estão falando por aí. E sim, porque nossas condições de vida atuais facilitam e muito a transmissão dessas doenças. E ele já jogou ali, né, a bomba, porque há 2 anos atrás, você Tava falar no uma meio da coisa fake news, dessa, era Tava na pedir pra calça. você ser hateado. Isso porque para que um Exato. vírus possa se espalhar, porque o canal tem que dele é ter de ciência, né, mano? Tipo, eu acho que a pessoa cansa de ouvir terra plana, sabe? interação momento humana, cansa que isso. não era comum milhares de anos atrás, quando o ser humano ainda vivia em pequenas populações de caçadores-coletores espalhadas pelo mundo. Depois de um tempo, com o surgimento de cidades e as pessoas vivendo mais próximas uma das outras, pandemias começaram a ser mais comuns, até chegar nos dias de hoje, em que com o mundo globalizado, um vírus consegue se espalhar por todos os continentes da Terra em menos de 3 meses e mudar a nossa vida completamente. Mas bora lá falar das 5 Gato passa... E passando devagarzinho. É que ela é idosa. Aí ela Ela não precisa... sabe pra onde ir, tadinha. Ela precisa de Pega ela, ajuda. ajuda o gatinho. Ela precisa de ajuda. Ai, que gato grande. Oh, meu Deus, dói. Ali, ó. Pra ele. maiores pandemias pelo. dos últimos 2000 anos em ordem cronológica. Praga de Ó, Justiniano. então é em ordem cronológica, não necessariamente a da maior pra menor. A praga de Justiniano teve esse nome porque Nunca ouvi aconteceu no falar. Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano I, que teve a doença e sobreviveu. Desculpa, mas dos bizantinos eu só lembro do Age of Empires. Essa é justamente a pandemia que eu comecei o vídeo te contando. Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou pela mordida de ratos infectados. Uma coisa boa, gente, A falta tem de higiene, de antibiótico hoje. saneamento e Oi? o grande Isso daí salvou muito o antibiótico, porque pode ver que tipo as primeiras pestes foram de bactérias. Por quê? Porque ela mata muito, transmite muito rápido, etc, etc. Com o antibiótico hoje a gente tem cura pra, tipo, eu não sei se é todas as bactérias, mas as doenças de bactéria hoje a gente tá bem E aí protegido. eu te jogo um outro problema. Pela quantidade de antibiótico que a gente toma, e cada vez mais fortes, a gente tá criando o quê? A A superbactéria. superbactéria. O que é muito mais perigoso. Mas assim, os caras morriam com 30 anos por conta de bactéria, tá ligado? Eu sei, mas até quando a gente vai Ah, conseguir? mas agora Nossos já tá chegando- antibióticos vão tancar Mas esse agora a gente rolê. já tá chegando nos 80. fluxo de pessoas de todo o mundo pela Acho que cidade mais de de uns 100 Constantinopla, anos. 100 maior anos, eu acho, metrópole 100 do anos. planeta da época, intensificou o espalhamento dessa bactéria, que matou mais de 30 milhões de Mano, olha pessoas isso. entre os anos 541 e 750. Isso representou mais de 10% da população mundial da época. Imagina só hoje em dia, 10% da população seriam mais de 700 milhões de pessoas. Mas a Yersinia pestis não causou só a praga de Justiniano, não. Anos depois, ela causou também uma outra pandemia que você provavelmente já ouviu falar, que é a peste negra. Foi o que eu pensei a na hora que ele segunda falou. pandemia desse vídeo. Caramba, não A sabia que era peste a mesma. negra ou peste bubônica foi definitivamente a maior e pior pandemia da história. Ela matou mais ou menos 75 milhões de pessoas Nossa entre Senhora. 1343 e Eu sei que 1353. eles- foi Isso mesmo, 30% da Europa, 75 10 milhões de anos. pessoas mortas em 10 anos. É muita gente morrendo de uma mesma doença em tão pouco tempo. 40% da população da Europa morreu por causa da Nossa, peste foi negra, 40, o que achei gerou que era uma 30. grande crise econômica durante os anos da peste. Depois que as bactérias infectam as pessoas, os linfonodos, principalmente os da axila e do pescoço, eles ficam inchados e escurecem. Foi essa característica bem específica de escurecer os linfonodos que fez com que essa doença fosse chamada de peste negra. A maioria das pessoas infectadas morriam em até 7 dias depois dos primeiros Nossa, sintomas, meu porque naquela Deus. época não tinha ainda nenhum antibiótico, que é o remédio que mata a bactéria. Aliás, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, muito tempo depois. Olha essa imagem. Você já deve ter visto ela por aí, né? São os médicos da peste, pessoas que eram contratadas pelos governos para não só tratar os doentes, mas também contabilizar o número de mortos e avisar sobre os ficava focos da inchadaço, doença. tudo. Eles tinham essa máscara comprida porque na época acreditava que a peste era transmitida por maus ares, então esses médicos usavam essa máscara de bico. Miasma. Eu lembro que foi aí que eu aprendi a palavra miasma. É miasma, não é? Não sei. Aquele de cheiro ruim, de coisa ruim. É miasma o nome? É, acho que Então, eu acho que nessa época eles não colocavam, tipo, não só pelo cheiro ruim, mas eles usavam a palavra miasma pra falar que, tipo, era uma coisa podre, coisa ruim. Então eles colocavam essa máscara pra proteger do miasma, entendeu? Tipo, uma maneira de Com proteger essências isso. cheirosas na ponta para se protegerem da doença. Um tanto quanto curioso, né? Ah, e foi nessa época que surgiu o termo quarentena, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso.
Navios que chegavam de viagens ficavam ancorados nos portos durante 40 dias para garantir que se alguém ali tivesse infectado, a doença se manifestaria nesse tempo e não ia se espalhar. Vários outros surtos de peste bubônica aconteceram nos séculos seguintes, chegando a matar mais algumas dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, na verdade, nunca desapareceu. A gente continua convivendo com ela, só que agora a gente tem controle, a gente tem saneamento e limpeza urbana, que fez os casos diminuírem, e a gente tem antibiótico para tratar. Ainda bem que a gente aprendeu com essas e outras pandemias da importância do saneamento básico para evitar doenças, né? Depois de alguns anos de peste negra, a gente tem no ano de 1520 a pandemia de varíola. A varíola é causada por um vírus que é transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas e que causa manchas avermelhadas e bolhas. E aí, ó, olha como que isso é incrível. Isso é muito incrível. Tipo, veio a peste negra e tal, né? Aí a gente descobriu o antibiótico, ou seja, agora a gente tem uma vida mais longa. E aí veio a varíola, provavelmente daí que vai surgir as vacinas. Ou seja, você prevém com a vacina. Aí depois vem uma outra doença, porque as pessoas vivem mais, e aí você protege dessa doença, e assim por diante, tá ligado? Mano, é incrível esse bagulho desse. Bolhas por todo o corpo. Já tem relatos de surto de varíola antes de 1520, mas a partir dessa data, a pandemia foi tão séria que 90% da população que vivia nas Américas foi morta depois da chegada dos europeus, que trouxeram o vírus para cá, destruindo impérios inteiros, como o Império Azteca. Como os americanos não tinham imunidade natural contra esse tipo de vírus, eles foram dizimados. A pandemia continuou durante muitos anos, matando 30% dos infectados e deixando sequelas graves nos sobreviventes. Até que no final do século XVIII, um médico conseguiu criar uma vacina da varíola, que foi inclusive a primeira vacina da humanidade. E essa história eu também já contei em um vídeo aqui no canal. Caraca. Foi graças à vacina e a muito esforço ao redor do mundo que a varíola, depois de matar 56 milhões de pessoas, foi erradicada em 1979. Uma grande vitória da vacinação em massa. Ou e a seja, próxima foi erradicada. Tipo, tá ligado? pandemia que eu vou falar aconteceu em 1918, pouco mais de 100 anos atrás, e é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada pelo vírus H1N1, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas em 2 anos. Gente. Olha essas fotos aí que estão aparecendo na tela. São das pessoas durante a gripe espanhola. Opa, Percebeu a lembra nós. semelhança com os dias de hoje? Isso que eu ia E apesar falar. de levar esse nome, ela ele não falou, surgiu na inclusive. Espanha. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países a se manterem neutros na guerra. Então, por lá, os jornalistas tinham liberdade de noticiar o que estava acontecendo no mundo, enquanto que outros países ignoravam a pandemia nas notícias. Como só a Espanha noticiava a doença, as pessoas do mundo que liam os jornais espanhóis presumiram que o vírus tinha surgido lá. Nossa. Mas até hoje não se sabe a origem do vírus. E olha só, naquela época também tinha fake news sobre a pandemia, porque falavam que ela era causada por um remédio produzido na Alemanha e fake news sobre prevenção, porque alguns falavam que comer chocolate 3 vezes por dia prevenia as pessoas de pegarem o vírus da gripe. Se fosse isso, cada estava uma, fácil, né? Para você ver que negacionismo científico não é nada novo. Mas no final das contas, com bastante esforço coletivo, a gente aprendeu várias lições com a gripe espanhola. E entre elas, a de que a melhor saída para uma pandemia é o investimento em saúde pública. Ações governamentais como fechamento de comércios e acesso de doentes ao sistema de saúde gratuito é o que poupou vidas durante a gripe espanhola. Além disso, é claro, a divulgação de informações corretas sobre o uso de máscaras, evitar ambientes fechados e manter distanciamento social foi fundamental para Mas evitar... é porque, mano, eu entendo, tipo, a revolta da galera, porque eu tava, nesse meio daí da pandemia, eu tava trabalhando também, e, tipo, Sim. mano, tinha gente, tipo, por exemplo, eu tinha uma moça que trabalhava comigo, que ela era diabética, e, mano, coronavírus, pra quem tem diabetes, é, tipo, atestado de óbito, tá ligado? Fatal. E aí você pensa, mano, o que Grupo que de risco que essa alto. pessoa tá fazendo aqui? E a empresa falando, não é nada, é só uma gripe, vamos trabalhar, Eu não vou rapaziada. nem falar do lugar que eu tava trabalhando. Entendeu? E aí você fica tipo, mano, mas beleza. Aí você tá lá trabalhando, mas aí você tem uma pessoa em casa que você fala, pô, essa pessoa se pegar vai ser foda. E aí fica tudo isso, mano. Tipo, Não, eu foi entendo. uma época muito, Foi muito muito, tenso. muito delicado. Meus 2 pais idosos de risco, minha irmã com bronquite. E a gente, gente tinha outras pessoas que trabalhavam comigo, tinham outras pessoas em casa que estavam num grupo de risco muito mais alto. E ainda assim, a gente tinha que estar lá todo santo dia. E aí você pensa, tipo, que nem, no Muito caso. desnecessário, sabe? Uma coisa que no meu trabalho, pelo menos, era uma coisa que você podia resolver
Distanciamento. No home office. No home office. E, tipo, ele tava gravando esse vídeo provavelmente 2 anos atrás no meio dessa causa, Sim, entendeu? mas você percebeu que ele deu... Não, Mano, eu fui só contando as cutucadas ali, não ia tipo, contar, tinha umas 4. E eu penso, aí eu lembro que na época começaram o negócio da vacina, aí gente falando, tipo, eu não vou tomar vacina enquanto não ter certeza que é 100% não, foi protegida. Vários, hein? E eu ficava, tipo, mano, eu só quero tomar a vacina, tá ligado? Porque, tipo... a vacina não tá 100%, mas vambora, vamos testar, testa aí em mim, ó. A parte do pessoal que... inclusive, nessa. uma tia minha, eu não sei ainda se isso é verdade, mas disseram que uma das doses dela foi soro ou foi falsa, tipo, porque o pessoal tava roubando as seringas pra dar em... Porque como eles estavam vacinando só o pessoal de risco, minha tia era uma pessoa de risco. Sim. Então, numa dessas doses, provavelmente a primeira dose, parece que foi falsa. Não foi dado realmente, porque ela pegou e ela faleceu disso. Então não fazia sentido pra gente. Porque então, ela morreu tipo depois assim... da segunda dose. Então era pra ela estar, tipo, tecnicamente imune. Mas foi muito grave, ela não resistiu. Então, mas vou dar um exemplo de uma amiga da minha mãe, não vou falar o nome, mas ela tomou a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, e aí ela pegou antes da dose de reforço. Ela tomou 3 doses antes, e ela pegou. Mano, ela foi parar na UTI e ela já tinha tomado 3 doses. Aí você pensa, isso é tipo assim. Aí você pensa, ou as doses não estavam ok, ou se ela não tivesse tomado as 3, ela teria ido de base muito, tá ligado? Ela sobreviveu. Ela conseguiu sobreviver. Mas ela foi Você pra teve um pra amigo UTI. que também teve sequelas? Eu teve um amigo também que foi pra... Mas ele não tinha tomado ainda. Foi, tipo, no comecinho da pandemia e foi o que, mano, foi um choque pra todo mundo. Porque ele tinha minha idade, né? 20... Jovem, saudável. 23 anos Acho na que época. nessa época que começou o pessoal que era saudável, A pegar, corredores, assim. a pegar, acho que foi uma Então, parte que espantou. E aí o caso da amiga da minha mãe, o ponto é que, tipo, ela tomou 3 doses e pegou a doença e ela foi pra na UTI, sobreviveu. Mas imagina se ela não tivesse nem tomado as doses, tá ligado? Tipo, então esse ponto é foda, porque não significa que a vacina vai proteger, mas significa que é a única chance que a gente tinha no momento. E tinha gente negando isso, então é complicado. Eu tava, mano, vambora, bota aí, tá ligado? Testa em mim, depois se der certo nós vacinamos os outros. Pica aqui, ó. Tá ainda mais mortes. E essa divulgação... e esse ponto dele é muito importante, porque aconteceu a gripe espanhola, a diferença de tempo comparado com peste negra e tal foi bem recente. Tipo, tem até fotos e tudo mais. E aí você vê os caras de máscara no meio da gripe espanhola, aí chega hoje o povo falar assim, não usa máscara não. Você ficou, a galera tava usando máscara, irmão, vamos usar, é isso que a gente aprendeu, que máscara funcionava naquela época. E muita gente não usava. Entendeu? Até hoje, quando A gente faz aqui no Olá Ciência. Se você gosta do nosso conteúdo e acredita que a melhor forma da gente sair dessa é com informação de qualidade, eu quero te convidar para se tornar um membro desse canal, clicando no Seja Membro aí embaixo. E agora vamos para a 5ª pandemia que eu vou falar hoje, que é uma das maiores da história da humanidade em número de mortes, que é uma que está acontecendo, e não é Covid. É a AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus. Eu não vi. Por mais que seja uma doença que é difícil de transmitir, e quando eu falo difícil não significa que é impossível, porque se você não usar camisinha, é nóis, tá ligado? Pode pegar. Mas é uma doença que a gente não tem cura. Ou seja, ou você usa camisinha, ou você tá correndo risco, tá ligado? Tipo, não tem um outro caminho. Tem o coquetel, que dá uma sobrevida, mas não... É uma sobrevida. AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é transmitido... E outro ponto. Você viu que, tipo assim, a gente conseguiu se livrar das bactérias, mas as outras é tudo vírus. Por quê? Porque o vírus, ele é muito difícil de você conseguir... Tipo, uma coisa que proteja 100%, tá ligado? Porque ele pega... mutando. E ele vai direto no RNA, ele suga o nosso RNAzinho. E aí ele começa a usar aquilo e mudar e ele é tão se protege. Muito bom. Através da relação sexual desprotegida em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado ou de mãe para filho durante a gestação e a amamentação. E ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 1981. É a 5ª maior pandemia da história em número de mortes. E essa pandemia tem ensinado muitas coisas pra gente. O uso da camisinha para proteger de infecções sexualmente transmissíveis, o fim da prática de reutilizar seringas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Brasil são alguns exemplos de aprendizados da pandemia de AIDS. Mas o SUS eu acho que fortaleceu muito nessa época, tipo... E o Brasil é reconhecido mundialmente como exemplo no combate ao HIV. O SUS presta um trabalho importantíssimo de prevenção e tratamento das pessoas infectadas. Quando a gente conhece a história do HIV no Brasil, dá orgulho de ser brasileiro, viu?
E a gente inclusive fez um documentário incrível contando essa história. Eu vou deixar o link aí na descrição para você ir lá conferir depois. Agora que você sabe que o Brasil é exemplo no combate de uma das maiores pandemias da história, esse vídeo merece um joinha, não é? Bom, pessoal, nos últimos 2000 anos, a gente tem registros de pelo menos 20 pandemias, sendo que nos últimos 130 anos, a gente teve 10. Isso mostra que as pandemias estão ficando mais comuns e a gente precisa aprender com o passado para lidar com as pandemias que ainda vão vir. E mais uma coisa que a gente consegue aprender com as maiores pandemias da história é que não adianta simplesmente esperar a pandemia acabar. A gente tem que agir, senão ela vai voltar, como foi o caso da peste bubônica. É graças às medidas tomadas no passado, como saneamento básico, desenvolvimento de antibióticos e vacinas, que hoje a gente não sofre tanto com essas doenças. E quais são as medidas que a gente vai adotar daqui para frente para evitar novas pandemias? O esforço coletivo e o aprendizado baseado em ciência, que poupou milhões de vidas ao longo do século XX, é o mesmo esforço que está acontecendo agora para desenvolver vacinas em tempo recorde, como é o caso da vacina de RNA, que você pode entender melhor assistindo esse vídeo aqui, ou então assistir esse vídeo relacionado. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Uau! Muito bom. Muito bom. Mas aí agora falando sobre a questão de vacina, eu acho que, tipo, mano, o Brasil, o que eu fiquei encabulado quando teve a questão da pandemia foi que, tipo, o Brasil sempre foi um bagulho, tipo, você nasce e toma vacina, você, tipo, tá muito acostumado com vacina, sabe? Tipo, acho que com 5 anos você toma as gotinhas lá e depois você vai pra Em vacina. outros países não é assim. Aí é nós. Mano, eu acho que o Brasil, ele é líder nisso, sabe? Tipo, teve aquela vacina da deficiência infantil que a gente toma, a gente é o único que tem essa marca aqui no braço. Ninguém entende. Entendeu? Então, tipo, a gente tem muita coisa da vacina que tá acostumado na cultura do brasileiro. E aí vem uma pandemia, a galera, não vou tomar vacina. Aí você ficou, mas a gente, tipo, toma vacina de tudo, tá ligado? É porque eu acho que é tão padrão, né? Você tá tão acostumado que quando é obrigatório uma coisa nova, acho que o povo buga. Mas é isso, se você gostou de... informação também, né? Isso. Se você gostou de vídeos de ciência um pouquinho mais concentrado, assim, uma coisa mais conteúdo inteligente, comente aí, porque a gente pode assistir outros, por exemplo, da vacina que ele comentou, sobre a questão da AIDS no Brasil e outras coisas. Agora é a hora que você finaliza, porque eu tô finalizando todos os vídeos. Eu tô esperando você finalizar. E você jogou assim no ar, agora é sua vez. Já tava preparada, já tava acostumada. Enfim, deixa o seu like, não esquece de comentar aqui, não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente também nas outras redes sociais. Se você vê algum vídeo que você quer que a gente desvende ou que a gente reaja, marca a gente também. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!